profundamente o sistema de justiça, a gente tem que mudar, reposicionar a federação. Não é uma federação isso, é um Estado unitário, eu tenho falado sempre. Tem que devolver competência e autonomia para os Estados-membros. Essa concentração de poder é típica de regime de esquerda, socialista. A centralização de tudo em Brasília é um absurdo, é um negócio nojento. Então precisa ser feita uma reforma, sim, da federação, sim, do sistema de justiça. A STJ tinha que acabar, é um escárnio, 33 ministros para julgarem uniformização de interpretação da legislação federal, é um absurdo. O Supremo tinha que tirar todas as ações do controle concentrado, recurso em HC, o recurso de HC na esfera criminal tinha que ser abolido do STF, tinha que resolver isso no Estado. Tem muita coisa para discutir, para fazer de reforma, porque a gente não pode permitir que essas atrocidades humanitárias aconteçam de novo. E a gente tem que punir o criminoso que as cometeu também. Então, o Brasil, ele precisa, Humberto, a gente precisa passar limpo a história com o Supremo. A gente tem que empichar todo o Supremo Tribunal Federal que participou dessa farsa, desse julgamento soviético de 5ª categoria, em pleno século XXI. Isso é uma grande farsa, você sabe disso. Só que o seu problema, e é por isso que eu gosto de investigar a psique do esquerdista, né? Eu estava vendo o debate dele com a Adriles, e você mentiu sobre o Holodomor. Você mentiu descaradamente. E eu acho engraçado, né? Faltou assistir 3 lives do Thiago Braga. E ele se diz historiador. Então, se um historiador mente sobre o censo de 37, sobre o Holodomor, sobre como a União Soviética escondeu isso ao longo de todos os anos, sobre a obra que ele se baseia para falar de maneira negacionista e criminosa que não houve, né, esse genocídio gigantesco. Então, se ele é capaz de fazer isso, ele é naturalmente uma pessoa insensível, que vem falar de futuro do Brasil e que eu tenho certeza que ele não sabe responder para mim quem é a pessoa que eu vou perguntar para ele agora. Quem que é Clériston da Silva? Professor, 3 minutos de réplica. Bom, assim, eu não entendi a resposta que tu tenha dado para minha pergunta. Eu te perguntei sobre concretamente o que fazer para desenvolver o Brasil crescer, para melhorar a vida do povo trabalhador. Eu não consegui entender na tua resposta. Você falou Supremo, você falou que eu não teria moral para falar, né? Sempre a chave moral, aquela que eu falei lá no início. Você falou do Xandão, do Judiciário, falou até do Holodomor, mas não respondeu a minha pergunta. Eu espero que agora, quando a palavra voltar a você traga pelo menos alguma proposta nesse sentido. Agora, em relação ao que você falou, cara, assim, eu não defendo o Judiciário não, viu? Acho que você não fez direito do seu dever de casa. Eu não defendo o Xandão, eu não defendo o STF. Para mim, o judiciário brasileiro é como o judiciário em qualquer lugar do mundo capitalista. Ele está lá para defender os interesses da classe dominante. Enquanto ele está julgando o Bolsonaro de maneira desfavorável, eles estão lá, o mesmo STF, acabando com a luta contra a escala 6x1 no Brasil, né? Passando aí a terceirização completa da atividade fim, etc. O que na prática, invalidaria a própria luta contra a escala 6x1, tá? Eu não sou fã do Xandão, não. Eu não acho que as decisões do STF sejam tomadas com base em justiça. A questão é que agora isso está se voltando um pouco contra a extrema-direita, e no meu entendimento, porque o Bolsonaro resolveu criar um caso e atacar o STF desde o primeiro dia que ele começou, né, o seu mandato, e eles são corporativistas, eles estão se defendendo. Quanto ao Thiago Braga, ao Holodomor, cara, assim, Thiago Braga é uma piada, Marco Antônio. Toda a academia de história acha ele uma piada, por quê? Porque ele não sabe fazer pesquisa. Os vídeos que ele fez sobre o Holodomor, ele cita autores que negam o que ele disse. Eu trouxe no meu canal um rapaz para comentar o vídeo do Thiago Braga, e esse rapaz, ele entrevistou um dos autores citados pelo Thiago Braga nos vídeos dele. E esse autor disse que ele não defende aquilo que o Thiago Braga disse que ele defende, porque essa é a forma do Thiago Braga de trabalhar. Ele faz um cherry picking ali, que prova o ponto dele, mas não se baseia no ponto dos autores que ele está trabalhando.
E, infelizmente, o debate já começa da maneira que eu imaginei que ele ia ser, né? Você fugiu da resposta e trouxe ali um moralismo e tal para falar de questões que são abstrações, né? Holodomor, o socialismo soviético do século passado. E o que isso tem a ver com a vida de quem está trabalhando, de quem quer melhorar de vida, de quem quer melhor condição de trabalho, sabe? Essa discussão é uma discussão que não interessa pro brasileiro. Não interessa pro brasileiro, em hipótese alguma, né? Até porque a gente sabe que houve fome na Ucrânia naquela época. Não é essa a questão. A questão que está já bastante debatida na história é a intencionalidade dessa fome, né? Porque é o que aconteceu. Eu não vou me alongar muito mais nisso, já acabou meu tempo, mas eu tenho certeza que você vai voltar nesses assuntos, até porque proposta mesmo eu acho difícil de você conseguir colocar. Marco Antônio, sua primeira pergunta, 2 minutos pra você elaborar ela. Pode. Então vamos lá, respondi sim, já é a primeira mentira do Humberto aqui na nossa conversa. Eu falei de uma reforma estrutural do Poder Judiciário e da Federação, devolvendo poder aos Estados-membros, quer dizer, assuntos para enfrentar, ele vacilou, não enfrentou, porque são 2 tópicos relevantíssimos que remetem à centralização do poder. Então isso prova que o nosso historiador não sabe nada de história também, quando fala do Holodomor. É uma fraude essa questão da intencionalidade, é um escárnio com todo mundo que morreu, com as famílias das pessoas que morreram. É uma palhaçada isso daí, quer dizer, mostra sim mau caratismo, não mostra ignorância, né? Existe dentro do Humberto um desejo irrefreável assim que ele descobriu de se revestir dessa ideopatia, que é lastimável. Tudo para beneficiar genocídio e morte das pessoas que se insurgem contra esse totalitarismo que está no coração desses caras. É gente, porra, literalmente anticristã que faz um negócio desse, né? Qual que é o seu grande mérito como historiador? Passar pano para regime totalitário, que tesão, que coisa legal, né? Ele mentiu sobre... Aí ele fala de desenvolvimento do país. O maior entrave, sim, é o Poder Judiciário para segurança jurídica e previsibilidade de contratos. Ele fala de terceirização, quer dizer, ele partilha da mesma tese que eu quando fala de segurança contratual, só que ele está do outro lado. Ele veio aqui também e mentiu sobre o CDE. Como é que um cara vai falar de desenvolvimento se ele mente sobre o CDE? Comunista, mentiroso, mentiu. Ele fala, é o dado que o Gustavo Machado deu para mim na Inteligência Limitada, uma palhaçada. Não tem esse negócio de Brasil abaixo do empreguismo público. O dado é uma falsidade e você sabe que é. Você sabe que é uma fabricação. E eu queria saber, de novo, né? Quem é o Clériston que você não respondeu? Que vergonha você não saber quem é. Você fala tanto da direita radical. Professor, 5 minutos. Eu não sei quem é Clériston, cara. Pra mim, assim, o fato de eu não saber o nome de uma pessoa diz pouco. Então quer dizer que a tua proposta, né, para melhorar o Brasil, para ele se desenvolver, para o Brasil crescer, para a vida do trabalhador melhorar, é fazer uma reforma do judiciário. Simples assim. Eu vou reformar o judiciário, eu vou tirar o Xandão, eu vou fazer o impeachment de todos os ministros do STF, e aí o Brasil vai crescer. Mas, Marco, olha só, cara, o que a gente tem de experiência histórica, né, no desenvolvimento do mundo, é que a institucionalidade, ela realmente é importante, né, para a lógica do capitalismo. Só que a institucionalidade, ela é produto do desenvolvimento. Ela não produz o desenvolvimento. Em todos os países do mundo, né, essa institucionalidade, ela avança conforme avança o desenvolvimento. Por isso que ela é, sim, mais precária nos países mais pobres. E no mais, você voltou nos mesmos assuntos. Qual dado da OCDE que eu dei errado? Você não me disse qual dado, nem para eu poder me defender, né? Sei que você está aí com a sua assessoria aí no seu, no seu telefone, né? Assessoria. Eu, infelizmente, não tenho essa possibilidade de fazer o debate com mais gente me ajudando, né? Eu achei é dado público, tá, pessoal? Eu achei que isso aí ia ser um debate X1, mas não, é você, a sua assessoria contra eu. Mas não tem problema, eu aguento. Né? Machucado. Então, eu não entendi qual é a sua proposta, porque a sua proposta é só reformar o judiciário e assim o Brasil vai melhorar. Eu queria que você explicasse pra gente como que isso pode acontecer, que lugar do mundo que isso aconteceu, de que maneira isso pode fazer aumentar a nossa produtividade, redistribuir melhor a riqueza, melhorar a vida do trabalhador, que tipo de projeto nacional tem? O projeto é só defender o Bolsonaro?
O projeto é só acabar com o judiciário que agora não é simpático ao Bolsonaro? Não é simpático, não. Né? É só isso. Então, assim, eu não entendo muito bem o que você quer chegar com isso. Tá? Eu vim aqui para discutir proposta. Vamos lá. E você veio para cá para discutir moralismo. Também, porque Né? você é imoral, enquanto comunista. Pera aí, Mercadão, deixa ele falar. Eu tô Ele respeitando tá o seu falando. tempo de fala. Eu também. Não, mas é que não pode falar junto, Tá vendo? entendeu? Ó, você não pode... fica pilhadinho. Não, não né? é isso não, cara. Não, A hora, mas se é ele, pra manter, se ele isso é pra interromper manter, você, se ele Eu não interromper você, eu vou interrompi. falar. Ele até continuou, ele Não, nem mas se... você fica falando é chato. Você faz entendeu? alarde, você faz Pô, alarde. Não é não, Mercadão. Não, sem alarde, Se sem ele alarde. falar, ó, eu te garanto que a hora que você Eu tô estiver na boa. falando, Ele tá na boa. ele não vai Você falar que tá nada. comprando Não, briga. eu Não, não tô prefiro que você comprando. não fale, cara, Sim. porque eu não vou falar junto com você. assim, Você ó, pode anotar e aí no se- seu tempo você fala. Se você estiver falando, eu vou garantir que eu ele não vai falar eu nunca nada. vi comunista tão sensível. Ok, beleza. Fechou. Vamos lá. Desculpa a forma Não, de ser não é rígido. sobre sensibilidade. É Não é sobre sensibilidade. É porque hipersensibilidade. até a audiência prefere Gente, olha o assim, tempo que vocês estão entendeu? gastando. Eu tô aqui Não, pensando tá nos dados pausado, que ele precisa tá refutar. pausado o tempo, tá Tá? pausado. Desculpa aí, professor. Vai Pode- seguir lá. e aí você vai ter depois 3 minutos pra Agora eu tenho refutar o quê? tudo que ele O falou. que eu tenho agora? Ele tem mais 3 minutos pra terminar, que Ah, eu são tenho 5 cinco. minutos pra É, ele. tá. Tá, na resposta, perdão, tá na achei que ele já resposta. tinha jogado a bola. Não, E aí eu- você tá na vai ter resposta. 3 pra refutar tudo que ele Ele pode falou. até... ele Pode abrir passar mão. pra ele, nem tem mais o Tá. que falar. Beleza? Tudo bem, Então então você vamos vai lá. ter 3 minutos pra refutar o Então que ele falou. vamos refutar o dado da OCDE que ele mentiu aqui, né? Porque é difícil falar ignorância nesse caso. Então, emprego no governo geral como percentual do total de ocupados, né? O dado da OCDE segue esse prisma. E no Brasil está mais ou menos 12%. Só que isso não quer dizer que o Estado brasileiro é pequeno, né? É isso que o Gustavo Machado fala, que você fala, que essa turma trotskista insana fala. Por quê? Porque os caras simplesmente esquecem que existem 436.283 funcionários de empresas controladas pela União, só 500.000, bebê. Só 500.000. Que o cara na manobrinha safadinha, argumentativa, retóricazinha de inteligência limitada e no ICL, lá no Instituto Chupa-Lula, é só o que eles repetem. Eles fabricam dados, gente. É na palhaçada isso daí. E isso nem mede o tamanho do Estado, meu Deus do céu. O tamanho do Estado é carga tributária. É produtividade. É PIB. Que palhaçada é essa? Tamanho do Estado agora virou número de servidores. É obsceno, sim. Até porque o Brasil, o cálculo de informais no Brasil é gigantesco. Isso faz parte do parâmetro de contabilização. Então é mentira. Ele sabe disso. Ou ele é um péssimo economista, ou é um grande mentiroso. Mas não tem saída aqui. Vai falar de proposta para o Brasil, de um cara que mente para querer o Estado gigantesco, agigantado, que ele tanto ama, para colocar o quê? Compadre, comadre, amigo, primo, prima, para lotear, para a vida dele melhorar, falando que a vida da população tá melhorando quando só piora. Sabe? Isso daí, pô, é uma palhaçada um negócio desse. Tem mais ainda, né? Terceirização, organização social na saúde, tem uma ramificação gigantesca de empregados públicos, de pessoas que trabalham em concessionárias, de pessoas que estão vinculadas por contrato com a administração pública em PPP. Tem uma galera assim, tá? É uma hipocrisia esse negócio de você mentir deliberadamente para a audiência. E ó, eu espero que a comunistada abra os olhos para isso que eu tô mostrando. Porque não adianta, cara, vocês podem querer fabricar a realidade do quarto de vocês o quanto vocês quiserem. A bigorna da realidade cai na vida de quem enfrenta. Uma vida mentirosa só te leva a ressentimento. Aí você passa a vida querendo pegar a riqueza dos outros para sobreviver. Você vira essa pessoa, você vira um substrato de um parasita. É triste isso, né? Tem um elemento moral aí que é muito triste. Então, você pode calcular até o tamanho da previdência social no Brasil, né? 12% do PIB, de 23. Isso é inelutavelmente, inequivocamente... Quanto tempo eu tenho? 20 segundos. Isso daí é, sem sombra de dúvida, um Estado agigantado. Só que eles fazem de conta que esse número não existe. 1,2% do PIB em 24, 146 bilhões para alimentar a máquina de um judiciário censor que você apoia. Porque hoje o maior problema do Brasil é o ataque à liberdade de expressão e você apoia o regime censor. E sim, antes de desenvolvermos economicamente com liberais, com centrão, com toda essa garotada, com todo esse pessoal no nosso país, a gente precisa tirar o pé do Supremo do nosso pescoço, que está sendo caçado. A oposição hoje é caçada com a bênção do Supremo. E você sabe disso. Professor, sua segunda pergunta.
Eu acho engraçado que o dado da OCDE, Marco Antônio, não tá errado, não. Porque assim como você pode colocar os funcionários de estatais nessa conta, no Brasil, você também pode colocar no resto do mundo. Os Estados Unidos, por exemplo, tem centenas de estatais. É a mesma coisa. Então, na realidade, o dado tá certo sim. É o que eu acho que você não superou o Gustavo Machado ainda. Tudo bem, cara, mas aí não é problema meu, entendeu? Eu não tenho nada que ver com isso, né? O Gustavo Machado nem gosta de mim, a gente nem tá no mesmo timezinho, né? Isso é uma coisa que você tem que se resolver, né? Não adianta só ir lá depois no Redcast fazer terapia de grupo. É uma coisa que você tem que resolver, cara. E assim, na realidade o que a gente tem no Brasil é um número de funcionários públicos abaixo da média da OCDE. Isso é um dado. Se você quer colocar junto os funcionários das estatais, a mesma coisa valeria para o resto do mundo. Por quê? Porque no dado da OCDE, no resto do mundo, também não está sendo contabilizado esse tipo de funcionário. Então, assim, eu não entendi muito bem onde é que está a mentira. E eu nem me lembro de ter citado isso no debate com o Adrilles. Eu falei sobre carga tributária com o Adrilles, né? Isso eu me lembro de ter falado. E, de fato, a carga tributária do Brasil está abaixo da média da OCDE, né? E mais ou menos está andando de lado nos últimos anos. Assim, sobe um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. Inclusive, na época do Bolsonaro estava no auge, agora eu acho que passou um pouquinho, mas até a época do Bolsonaro era o auge da carga tributária brasileira. Então eu não entendo muito bem assim, o que você está querendo. Porque, na realidade, de novo, você não trouxe proposta nenhuma. Você insistiu na questão do judiciário, como se o judiciário, como um passe de mágica, fosse resolver o problema da industrialização do Brasil, do emprego no Brasil e todas essas coisas. Eu queria entender um exemplo na história de desenvolvimento do capitalismo de algum lugar do mundo onde esse tipo de coisa resolveu a questão do crescimento e do desenvolvimento, porque eu desconheço. Eu acho isso sensacional. 5 minutos. 5 minutos? Bem, eu acho isso Mas só um sensacional. pouquinho, era a minha pergunta agora? Não. Mas já foi, uai. Que isso? A regra do debate tá aí, pô. Vamos lá. Não, mas você perguntou, você não quer saber algum lugar do mundo onde... Capitalista Ah, que pode ser, deu beleza, certo. beleza. Eu achei que eu ia fazer a pergunta depois. Claramente estava despreparado pro debate. O cara tá se enrolando todo aqui. Vamos lá. Vai lá. Vai, força, Humberto. Você vai sair dessa enrascada. Vou resetar aqui, você tem 5 minutos. Pode resetar. Legal, né? Porque eu tava assistindo. O Thiago Braga, beijo no seu coração. Adoro o Thiago Braga. Só que eu acho que o Thiago Braga subestima o nível de loucura desses caras. Porque eles estão em mídia mainstream. Isso a cultura, a cabeça da apresentadora lá do Live CNN das 9 da manhã é igual a cabeça dele. É assim, a mesma coisa. Cuspida. É o mesmo papinho, a namorada do Galípolo. E assim, eu vou falar uma coisa, e ele sabe que eu tô certo nisso, porque eles conversam no cafezinho. Ele tava falando de desenvolvimento, né? E assistindo a live do Thiago Braga, aprendendo com o Thiago Braga, porque é um puta historiador que esses caras são ressentidos. Meu Deus do céu. Se tem um cara que a esquerda ressente hoje no Brasil, como historiador, tem nome e sobrenome, é Thiago Braga, pelo trabalho excelente que ele faz, derrubando todas as mentiras que esses caras não param de contar, freneticamente. E o valor tá aí, né? A audiência, coisa que eles não têm. Eles têm só bot, essa galera que trabalha em gabinete entrando para infernizar a vida. E muita gente ressentida que precisa encontrar Jesus Cristo. Esse ressentimento todo, esse ódio todo no coração, esse desejo de controle não é natural, entendeu? Essa galera tem que encontrar Jesus, porque eu tava vendo aqui, é impressionante, na live do Thiago Braga, que ele deveria ouvir para aprender, como historiador, e talvez até um pouco de economia, porque tá faltando, o Stalin, olha isso, né? Aqui, de uma obra clássica, The Years of Hunger. E Stalin estava mais preocupado com o futuro da industrialização do que com a vida dos camponeses. Você consegue enxergar quem está preocupado com o camponês aqui? Não. Você acha que é ele? Você acha que sou eu? E é legal que eu sei que dentro do seu cérebro de esquerda você tá pensando nisso. Tá mexendo na sua alminha. Ele não tá protegendo o camponês. Esses caras se aliaram aos grandes, né? Soros, essa turma com grana. A turma da esquerda é cheia da grana, né? Ele ri. Isso aqui é uma piada? Mas ele quer a grana da esquerda. Ele quer a grana da Secom, ele quer a grana do Estado, ele quer a grana da turma da... né? O Eduardo Moreira é tipo... Qual que é o nome do Pablo Marçal? Ele é tipo o Pablo Marçal da esquerda, o Eduardo Moreira. Tipo um animador de torcida da galera. Beijo, Eduardo Moreira.
E a gente precisa arejar um pouco, né? Tem bastante tempo, ele me deu muito tempo para falar sobre isso, e é bom porque eu vou destrinchando. Aí ele mente aqui na OCDE, ele não conseguiu refutar nenhum ponto que eu trouxe, porque ele não se preparou para isso, eu trouxe esse ponto aqui no debate, mas se vocês levantarem, vocês vão ver, o peso do judiciário tem 1,2% do PIB, previdência 12% do PIB, muito gasto, pouco investimento, investimento público líquido irrisório, 0,6% do PIB. A OCDE, como eu disse, não contabilizou terceirizados, nem empresa pública. É uma hipocrisia ele falar, é tudo igual, porque eu não sei refutar você. E daí, no fundo, ele tá falando o seguinte, eu não sei refutar você, mas eu tô certo. E é um argumento pífio, na verdade, porque se você coloca 500 mil só de empregados